Agora sim, eu estava escrevendo aqui no chat. Então, boa tarde, pessoal. Sintam-se todas e todos bem-vindos ao terceiro Encontro Nacional da EJPT ProEja. É uma satisfação enorme a gente estar realizando esse encontro, mesmo que de forma virtual. Esse encontro, então, ele é fruto de um trabalho coletivo. Ele foi construído a muitas mãos. A Juliana Guiar foi a presidente da nossa comissão e eu tenho muita honra em ter participado desses trabalhos. Eu sou Grace Mara Volti Ferrari, sou pedagoga no Instituto Federal do Rio Grande do Sul e farei a mediação dos trabalhos dessa sessão de comunicação oral. O primeiro encontro aconteceu, então, no ano de 2018, na cidade de Goiânia. O segundo encontro aconteceu no ano de 2019, na cidade de Londrina, e agora, de forma digital, está acontecendo através do IFE Alagoas, Maceió. Quero agradecer a presença da Jéssica e da Cristine, nossas intérpretes, que estarão acompanhando os trabalhos hoje à tarde. Também agradeço a presença do Marcel e do Romero, que estão nos ajudando com o suporte técnico. Teremos 3 trabalhos no eixo Trajetórias de Estudantes na EJA. Cada trabalho precisa ser apresentado em 10 minutos. Quando faltarem 2 minutos, acionarei meu áudio e estarei avisando que faltam 2 minutos para encerrar o trabalho. Pedimos, então, que todos fiquem com o celular desligado, em modo silencioso, para evitar qualquer tipo de interferência nas apresentações. O chat do DOIT estará aberto para perguntas. Quem tiver alguma questão a fazer, eu solicito que escreva na frente pergunta e coloque após a pergunta que deseja realizar. Ao final das 3 apresentações, a gente fará essa rodada de questionamentos para tirar as dúvidas em relação aos trabalhos apresentados na tarde de hoje. Então, sintam-se todos acolhidos. O terceiro encontro nacional da EJPT é muito feliz em receber o trabalho de vocês. Iniciaremos através do trabalho da Aline. A Aline tem o trabalho intitulado Trajetória dos Estudantes... esse é o título do eixo. Trajetória dos Estudantes na EJPT. O trabalho da Aline é intitulado Mulheres na EJPT ProEja, uma aproximação através das histórias de vida. Então, passo agora a palavra à Aline. Boa tarde, todas e todos. E eu vou começar a minha apresentação. Não sei se vocês já conseguem isso. Conseguem ver a tela? Ops, aqui. Então, boa tarde novamente, né? O nome do meu trabalho é Mulheres na EJA-EPT, ProEja, uma aproximação a partir das histórias de vida. Esse é um trabalho que foi produzido por mim e pela professora Cristiane Bento Barreiro e professora Joseline Bott, no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. O meu trabalho, ele é fruto da dissertação de mestrado e as 2 professoras que eu citei foram minhas orientadoras durante esse período, né, de 2018 a 2020. O mestrado, eu realizei ele por meio do programa do Prof.EPT. E então, essa minha investigação, ela buscou conhecer as histórias de vida das mulheres estudantes da EJPT, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, no campus Sapucaia do Sul, principalmente naquilo que dizia respeito às trajetórias escolares e de trabalho dessas mulheres. Uma das exigências desse programa de mestrado era que esse estudo, ele gerasse um produto educacional que pudesse ser reproduzido por outras instituições. Então, nessa apresentação aqui, eu vou procurar focar mais na questão do produto mesmo, né? Porque eu acho que pode, dos achados da pesquisa, né? O que eu encontrei entrevistando essas mulheres e também do que gerou essa pesquisa, que foi um podcast. Então, antes, contextualizando, né? A pesquisa aconteceu no campus Sapucaia do Sul, onde eu atuo como técnica em assuntos educacionais.
O curso de EGPT do Campus Sapucaia é um curso técnico em administração, que acontece no turno da noite. Então, hoje, esse curso, ele tem 200, hoje não, né, em 2019-2, ele tinha 244 matrículas, e isso correspondia a 17,84% das matrículas do campus. Isso faz com que esse seja um curso que seja o terceiro curso com mais matrículas no campus Sapucaia. A gente tem uma particularidade nesse curso, de que, pegando as médias de matrículas dos últimos anos, 76% das estudantes são mulheres. Então, tem uma presença feminina muito forte dentre os estudantes do curso. Dessas, né, de todos os matriculados, 63% se autodeclaram brancos, 35,3% pretos ou pardos. E também eu acho uma informação importante, né, que 88,5% desses estudantes, então a maioria deles, né, são estudantes com renda per capita familiar de menos de um salário mínimo e meio. E desses 88%, 35% são pessoas de bastante vulnerabilidade, né, que tem uma renda familiar menor do que meio salário mínimo. A pesquisa, ela parte da pergunta, né, em relação a quais os motivos que levaram as mulheres estudantes da EJA-EPT, do campus Sapucaia, a retornarem à escola. A evidência, e procurar saber se existiriam evidências que apontassem uma relação entre esses motivos, né, de retorno e suas representações acerca de trabalho e gênero. Então, como que essa pesquisa ela foi construída? Inicialmente, a minha motivação para pesquisa, para esse assunto, e principalmente para ter escolhido as mulheres estudantes do ProEja, não foi só por uma questão delas serem maioria, né? Mas, além delas serem maioria, o fato de eu trabalhar na coordenação de assistência estudantil fez com que eu pudesse me aproximar dessas estudantes, conhecer as histórias delas, né? E histórias muito fortes, né? De situações, de viverem situações bastante difíceis e mesmo assim persistirem nos estudos. Então, a minha intenção era encontrar uma forma de trazer essas histórias a público para que elas pudessem ter suas trajetórias valorizadas, né? Então, o percurso que eu escolhi para essa pesquisa foi utilizar como metodologia uma metodologia qualitativa, né? Então, utilizei a pesquisa narrativa do método de histórias de vida e selecionei 3 estudantes para participarem dessa pesquisa. Então, as 3 estudantes foram a aluna que eu vou chamar de S, né? Tem 58 anos, uma mulher branca, divorciada, com 3 filhos, trabalha em um escritório e era estudante do terceiro semestre, né? Essa pesquisa ela foi realizada no semestre passado, então agora ela já está no 4º semestre. Essas são informações do semestre passado. A segunda estudante é a estudante que eu denomino como A, é uma mulher de 43 anos, parda, casada, com 3 filhos, que trabalha com serviços de limpeza e era estudante do terceiro semestre. E a estudante L, que era uma estudante de 31 anos, negra, solteira, com uma filha, frentista e estudante do 5º semestre. Ainda sobre uma questão metodológica, assim, a partir do momento que eu selecionei que convidei essas estudantes, né, para participarem da pesquisa, nós fizemos 3 entrevistas, né, uma entrevista com cada uma delas, e essas entrevistas foram submetidas a um método de análise qualitativa, e 3 categorias emergiram a partir das histórias que elas me contaram, né? Então, eu resumi, assim, como 3 categorias, de uma família, a segunda trabalho e a terceira empoderamento. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, contar um pouco sobre cada uma dessas categorias e o que eu encontrei nesses momentos. Então, na primeira categoria, que é a categoria família,
Foi o tema que mais preponderante nas 3 histórias. Então, a família é um assunto que vai costurando toda a trajetória escolar dessas estudantes, né? E algo que me chamou a atenção, que inicialmente, né, principalmente as estudantes mais velhas, né, mostraram, assim, que a falta de incentivo da família foi dos fatores, um dos fatores mais importantes para elas abandonarem a escola, né. Então, também acho interessante salientar que a falta de incentivo familiar, né, dos pais e das mães tem uma relação também com a baixa escolaridade deles, né? Então, tem situações ali de pais analfabetos ou com baixíssima escolaridade. E mais adiante, à medida que, depois de terem abandonado a escola, né, pude perceber nas histórias que existe um desejo, assim, de retornar. Então, esse desejo, ele vai sendo deixado de lado, né, muito também em função da maternidade. Então, à medida que essas mulheres se tornam mães e cuidadoras, né, de uma família, né, cuidadoras dos seus maridos, companheiros, esses são fatores que contribuem para o abandono da escola, porque essas atividades elas acabam sendo priorizadas na vida dessas mulheres. Uma outra questão também que surge da fala que a gente encontrou diz respeito à questão das masculinidades, né? Então também o papel desses homens na vida das mulheres, né? Tanto dos pais, assim, enquanto elas são bastante jovens, né? De controlar, de submeter essas mulheres, de não valorizar, de achar que escola não é lugar para mulher, né? Que as mulheres não precisam estudar muito, até novas configurações dessa masculinidade. Então, numa dessas histórias, particularmente, me chamou muito a atenção uma das estudantes que conta que tem um filho de 14 anos, né, entrando na adolescência, e que é um menino que, além de ajudar ela a estudar, ele também toma conta das atividades domésticas para ela, né, para que ela possa ir para a escola no turno da noite. Então, isso foi também um aspecto que eu achei muito interessante. E um outro aspecto também que eu saliento é da presença de filhas, das filhas, dos filhos e de outros familiares que encorajam essas mulheres a retornarem à escola. Então, a partir do momento que elas decidem que são capazes, né, de retornar, o incentivo que elas recebem desses familiares é muito importante para que elas se encorajem a voltar. A segunda categoria que eu encontrei dizia respeito ao trabalho, né? Então, ingressar no mundo do trabalho é um dos fatores que aparecem nas 3 histórias como um dos fatores para abandono da escola. Então, assim, a falta de incentivo aliado à necessidade de ingressar no mundo do trabalho faz com que fique bastante insustentável, assim, a manutenção delas quando crianças ou adolescentes na escola. E ao longo da vida, né, a necessidade de conciliar o trabalho produtivo, esse trabalho remunerado, e o trabalho reprodutivo, que é o trabalho de manutenção e cuidado da família, faz com que seja bastante pesado para elas retornar à escola. Então, porque a escola ela passa a ser um terceiro turno de trabalho, né? Eu salientei ali antes de uma das estudantes cujo filho tomou conta das atividades domésticas para que ela pudesse ir para a escola, mas essa não é uma realidade comum à maioria das mulheres, né? Elas precisam dar conta desses 3 turnos de trabalho. Eu agora já passo para a terceira categoria, que é a de empoderamento. E essa é uma palavra que a gente tem ouvido muito, né? Um conceito que a gente tem escutado muito, assim, sendo atribuído às mulheres, e nas falas que eu encontrei entrevistando essas estudantes, esse era uma palavra que vinha muito à minha mente, assim. No entanto, eu não queria usar esse conceito de forma leviana, assim, né?
Então, eu encontrei um livro da Joyce Bert, que foi fundamental para que eu pudesse entender que, de fato, essas mulheres, elas manifestam um empoderamento, né, quando retornam à escola, quando estão realizando um sonho, né, de voltar a estudar, mas tomando a ideia de que elas passam por um processo que não é apenas individual, como muitas vezes a gente vê esse conceito ser aplicado às pessoas, né? Mas é um processo individual, mas também coletivo. E esse empoderamento, né, ele é fundamental para que a gente consiga promover, né, a formação de consciência crítica dessas estudantes, para que elas possam não só ter ganhos, né, nas suas trajetórias pessoais, mas também nos grupos e nas instituições que elas estão inseridas, né. Uma das situações que me chamou a atenção também nas falas é a personalização, que eu chamei de personalização do fracasso, né? E isso aparece à medida que a gente vai conversando com as mulheres, no sentido de elas acharem que o fato delas não terem conseguido permanecer na escola ou voltar antes da idade adulta tem a ver com algum tipo de acomodação, né? Então, essa palavra de eu me acomodei nessa expressão foi uma das coisas que eu ouvi. E, e aí, durante o trabalho, eu tentei problematizar um pouco essa questão de personalizar o fracasso, né? Porque, na verdade, o que impede a maioria das mulheres de voltar a estudar não são exatamente questões individuais, né? Mas sim estruturais da nossa sociedade que acabam sobrecarregando as mulheres com diversos trabalhos e isso acaba dificultando a volta, né? E também uma das coisas que aparecem nas entrevistas são os planos que elas vêm construindo para o seu futuro, né? Então eu fiz só um recortezinho de um texto da Jaqueline Moll que ela fala, né, que os estudantes da EJA são estudantes que sonham, né, e eles têm sonhos que não são só sonhos individuais, mas são sonhos que são das suas famílias, né, sonhos de família, sonhos de trabalho digno, sonhos de consumo, sonhos de ser. Então, eu consegui encontrar, assim, uma importância muito significativa das instituições, né, do IFSU, no caso, que foi onde eu pesquisei, encontrar o quanto estarem nessa instituição fez com que elas pudessem construir sonhos, né? Além do cotidiano mais comum, assim, né? Da vida dos trabalhadores. Um programa de áudio de 30 minutos, mais ou menos, onde eu consigo apresentar as histórias dessas 3 mulheres na voz delas, né? Então, na verdade, elas apresentam as suas histórias. E aí eu queria convidar, assim, quem está assistindo esse trabalho a conhecer o podcast, né? Para que vocês possam ver a riqueza dessas histórias, porque eu aqui em 10 minutos não consigo traduzir para vocês, né? O que a riqueza, né, que elas trazem no que elas contam. E vou dar um gostinho, assim, né, uma fala que para mim foi muito importante, da estudante A, que me contando, né, como é que estava sendo para ela Aline, Oi. O teu tempo já acabou há alguns minutos, eu estou tentando avisar, eu acho que você não estava ouvindo. Não estava ouvindo. Então eu vou pedir para te dar uma aceleradinha. Tá, eu já estou no final. Tá, desculpa, eu já estou no final, eu realmente não estava te ouvindo. Então, só para deixar um gostinho, assim, que foi uma fala da estudante A, que diz, né, para mim está sendo ótimo, maravilhoso, sabe? Falando sobre ter voltado a estudar, né?
estou me descobrindo como pessoa, porque eu consegui entender que eu posso ser mãe, eu posso ser esposa, mas eu também posso ser mulher, né? A pessoa que eu estou me tornando, graças ao estudo, abriu a minha mente, minha percepção de vida. Eu venho do serviço direto aqui para a escola. É bem difícil para conseguir acompanhar as matérias, mas é um cansaço que vale a pena. Eu nunca consegui fazer nada para mim. É a primeira vez que eu estou fazendo algo para mim. Então é isso. Desculpem passar o tempo, mas também eu encerro ali, né, só um pedido, assim, parafraseei uma fala da Jaqueline Moll, onde ela faz esse apelo, assim, para que a gente escute esses estudantes, né, que estão retornando à escola, porque a partir disso a gente vai conseguir realmente construir uma proposta de educação adequada para esses estudantes trabalhadores. Então, é isso. Muito obrigada. Desculpa passar o Aline, tempo. querida, vou Oi. agradecer a tua apresentação e eu vou estar combinando agora com o pessoal para a gente dar uma cuidadinha no tempo e vou combinar que, como a gente está aprendendo com as tecnologias, quando faltar 2 minutos, eu vou pedir para aparecer na tela, tá, Marcel? Tá. Então, Okay, agora eu vou chamar a Albertina, que vai apresentar o trabalho A Gente Não Quer Só Auxílio, a gente quer aprender, ser visível e protagonista da nossa história. Seja bem-vinda, Albertina. A apresentação é o Marcel que clica direto. Marcel, ok. Olá a todos e a todas, boa tarde, eu sou a Albertina, juntamente comigo a professora Deise Farias e o professor Marcelo Bastos, nós realizamos esse trabalho no campus de Nilópolis e Duque de Caxias e Rio de Janeiro, né? Nós somos do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nosso título, a gente não quer só Bolsa Auxílio, a gente quer aprender, ser visível e protagonista da nossa história, parte da trajetória dos nossos alunos, os quais nós realizamos a nossa pesquisa. Então, foram algumas narrativas fortes que nos deram o tom para esse título. Pode? Eu que passo, Marcel, ou você que passa, por favor? Sou eu? Comande aí, por favor, eu não sei como é que faz isso. Sou eu, Marcel? É você? Tá, então obrigada, vou passar aqui. Vocês veem? Que eu não vejo mais. Vocês veem? Vocês estão conseguindo ver? Sim? Ok. Então, vamos lá. A motivação para o nosso trabalho se deu a partir dos projetos, né, de extensão e de iniciação científica realizados no Instituto Federal. E também por sermos professores da educação de jovens e adultos do campus Nilópolis e alguns colegas do campus Duque de Caxias, Rio de Janeiro e São João de Meriti. A partir dessa nossa motivação, a gente encontra o nosso ponto de partida, né? Que vem do nosso projeto de extensão Lupense, que contribui com práticas de ensino da matemática para ajudar os alunos da educação de jovens e adultos a potencializarem os seus conhecimentos. A partir de pesquisa a respeito do ensino de matemática na EJA, que eu trago um recorte da minha tese, e também de outros projetos de iniciação científica, a gente juntou, né, todo esse trabalho para realizar esse resumo da apresentação do terceiro encontro. Partimos também, né, de toda essa trajetória da educação de jovens e adultos apoiados aí em Freire. E trazemos para o percurso teórico-metodológico a teoria das representações sociais, da grande teoria de Moscovici, e das dimensões, né, que tratam do processo cultural de Denise Jodelet. A partir disso, a gente fez uma problematização. Na verdade, selecionamos 3 questões que a gente se propôs a responder aqui para vocês.
Os estudantes da EJA encontram dificuldades em mobilizar conhecimentos matemáticos no cotidiano e na atuação profissional? A integração dos saberes comuns com os científicos? Qual o ponto de partida para ensinar matemática na EJA-EPT? Integrar a educação básica com a educação profissional. Para isso, realizamos um percurso metodológico, com entrevistas, questionários, um grupo focal, sistematização dos dados, com a contribuição dos softwares TIC e Iramutec. E fizemos uma análise do conteúdo baseados em Bardan e Franco. Franco, porque ela traz a teoria das representações sociais para ajudar nessa análise. No nosso percurso analítico, portanto, nós trazemos os sujeitos que foram discentes e docentes, mas para esse trabalho a gente traz só as narrativas dos discentes. O nosso objeto foram os conteúdos matemáticos, porque a teoria das representações sociais, ela traz essa relação do sujeito que está num grupo social com o objeto, onde ele dá significado para fazer com que ele opere na sua realidade, no seu cotidiano. E nosso percurso, nossa trajetória, né, foi toda baseada em cima das dimensões de Jodelet. Quem são esses sujeitos, né? O que eles sabem, como eles sabem, de onde eles sabem, por que eles sabem, com que efeito eles sabem. E aí a gente traz, então, umas narrativas desses alunos, né? Iniciando quem são esses nossos sujeitos. Os alunos estão muito tempo sem estudar. Vocês verificarão que terão siglas, né? DN, que são os discentes do campus Nilópolis, e DC, do campus Duque de Caxias. O do Rio de Janeiro, a gente não conseguiu realizar o grupo focal. Portanto, esses dados eles são extraídos do grupo focal. Nós somos um grupo diferente. Você sabe, mas o teu conhecimento está morto. A EJA não é reconhecida. Acham que a gente vem para cá por causa da bolsa, para passar tempo. E a gente só quer Rio-Cá. Achavam tudo, menos que a gente queria estudar. O que esses vagabundos fazem aqui? Então, a gente exclama, isso precisa mudar. Essa narrativa desses alunos pela sua história, isso precisa ser considerado nas nossas práticas pedagógicas, né? O professor que dá aula na EJA, ele tem que conhecer a modalidade. A gente está lidando com N universos, N cabeças. Então, na minha turma, diz um aluno, tinha um senhorzinho de 70 anos. O professor não entende que talvez esse senhorzinho vai ser a mula chucra, né? Aquele que está ali, que tem algumas dificuldades, que persiste nas suas experiências, nas suas bases, né? E que vai insistir que aprendeu desse jeito. Eu sempre fiz desse jeito, professor. O que fazer, então, diz aluno e problematiza para a gente. O que fazer com a teimosia do idoso ou a inexperiência do novo? Às vezes é nebuloso, não quer aceitar o que o professor fala. Dificuldade, isso também precisa mudar, né? Ok, e a matemática? Bom, o aluno relata que quase meteu o pé no segundo período, que é muita dificuldade, né? A base dele não foi uma base que lhe deu consistência para ele absorver todo aquele conteúdo que se faz presente na matriz, no PPC do curso, né? Então, ele sentiu muita dificuldade, mas no Instituto ele não reprovou, né? Ele conseguiu ficar em recuperação e acompanha o conteúdo de uma maneira que apresente menos dificuldade. E a outra aluna diz assim, eu preciso que mostre onde está a seta, seja para ali ou acolá. A ordem dos fatores não altera o produto. Tem gente que pega a matéria rápido, outros não. Então, o professor tem que ter essa sensibilidade, não é? A matemática precisa de prática. Se não fizer, não vai conseguir resolver problemas. Nós somos diferentes na compreensão. Pensem nisso, professores. Somos diferentes. E a matemática no Instituto? O professor coloca o resultado no quadro da multiplicação. 2 vezes 3 igual a 6. Ok. E o professor imagina que você sabe. Para o professor não importa que os alunos não sabem. O professor não elucida, não há esclarecimento. Precisa fazer uma relação com a informática, que é o curso que eles estudam no Instituto. Aí a gente não aprende. A EJA não é um médio. Eles dão matéria que vão buscar lá nos primórdios da história. Eram muitos cálculos, sabe? Parecia até cálculo da NASA.
enchia a parede cheia de questões e de cálculos, várias complicações, mistério da humanidade. Quando a gente vai perguntar o curso, professora, é 100% cálculo. Alguns professores não reciclam conhecimento e a prática. Tem professor que gosta de ensinar, tem professor que vai lá buscar novas formas de ensinar. Mas tem professores, aqueles que estudaram em Harvard, que dizem assim, é desse jeito que estudei em Harvard, ou PUC São Paulo, ou fez um super curso na USP em 1980. E é assim que se ensina a matemática. Vai lá, vai ler sozinho, vai se virar, caro e prezado aluno. Os professores de informática e outros professores não estimulam a gente a estudar matemática, não mostram essa integração. E aí os que não conseguem entender vão repetir, vão embora. Motivação, se não há, a gente não consegue qualificar, aplicar a matéria do professor na nossa modalidade. O professor de matemática, já do outro campus, ele utiliza uma tecnologia que facilita o entendimento, né? Ele traz o dia a dia para a matemática. E, com o nosso cotidiano inserido nesse ambiente de aprendizado, esse aprendizado se torna menos difícil. Tivemos a equação, mas não ensinaram onde aplicar a equação. Seno e cosseno, segundo grau, desculpa eu errar aí, só a nível técnico, né? Ficou mais a educação básica, não houve integração com a educação profissional, faltou um link. Aí a aluna relata, aluno, Albertina, faltam 2 minutos, tá? Ok, amo e vou insistir em estudar matemática. Posso não diminuir todas as questões econômicas, financeiras e estatísticas, mas eu quero saber que eu posso, e eu posso, né? O pedreiro faz cálculo de cabeça, muitos deles, eles nunca estudaram, eles têm experiência, então vamos ouvir a experiência prática desses alunos. Com que efeito a gente, então, vê essa matemática no Instituto e para esses alunos? Quando a gente sabe a matemática, os colegas de turma e os outros olham a gente de forma diferente, com respeito, a gente se torna intelectual, isso é bom. Tudo que vai fazer precisa de matemática, então seria maravilhoso se a gente soubesse bastante a matemática, mas infelizmente para mim é uma coisa, como eu vou dizer, só sei o básico para sobreviver. O professor que não gosta de dar aula para EJA, os alunos não conseguem aprender. Já o professor que gosta, esses sim, sentem-se seguros. Quais as representações desses alunos sobre a matemática na formação profissional? Ela é primordial, essencial. Ela é libertadora. É ser protagonista da sua história. É alcançar sonhos, como a Aline falou. É o mais necessário. É excelente. Traz superação, perseverança, evolução, resgata a nossa autoestima, né? Nos dá prática, determinação, soluciona problemas. Então, a nossa luta continua, né, moçada? Por uma educação inclusiva, pelo diálogo, pela integração da educação básica e da educação profissional, pelo direito à educação. Vamos lutar para isso. Então, rumo ao nosso 4º encontro. O Instituto Federal está aqui, o FE já está representando aí nosso instituto, né, na presença dos nossos colegas. Muito obrigada a todos e a todas, professora Deide e professor Marcelo, nós agradecemos aí todo o carinho, respeito e essa oportunidade de compartilhar o nosso trabalho. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde, um bom evento. Muito obrigada, Albertina. Então, agora nós vamos chamar o nosso 3º trabalho da tarde. Lembrando que as perguntas serão feitas ao final. Então, mais uma colega para estar apresentando é a Camila. A Camila vai apresentar o perfil do curso técnico integrado em enfermagem na modalidade EJA do campus Goiânia Oeste do IFG. Bem-vinda, Camila. Boa tarde a todos os participantes. Vocês conseguem me visualizar? Vocês conseguem visualizar a apresentação? Os slides? Para mim aqui. Ok, obrigada.
Bom, boa tarde, cumprimento a todos os participantes dessa sessão de comunicação oral e vou apresentar o trabalho intitulado O perfil do aluno do curso técnico integrado em enfermagem na modalidade EJA do campus Goiânia Oeste do Instituto Federal de Goiás. É um trabalho de minha autoria, juntamente com a minha professora orientadora no mestrado, professora Luciana Campos de Oliveira Dias. Nós somos do Instituto Federal de Goiás, IFG. Como dados gerais da pesquisa, apresento inicialmente o problema da pesquisa, que é a investigação a respeito do perfil do aluno da modalidade EJA. O porquê disso? Nós investigamos o perfil desse aluno por esse perfil apresentar especificidades que diferenciam esse aluno de alunos de outras modalidades. E com isso nós pretendemos contribuir para as políticas públicas e práticas pedagógicas dessa modalidade, que recentemente vêm sendo atacadas, né, pelo governo, com limitação de verbas públicas, dentre outras situações. Então, nesse trabalho, nós pretendemos traçar uma compreensão socioeconômica dos alunos em sua relação com o meio em que vivem, com o mundo do trabalho e com a educação, em especial com a EJA. Como campo de pesquisa, nós escolhemos o Instituto Federal de Goiás, e local onde trabalhamos e onde ocorre o mestrado, e como curso escolhido, o curso técnico integrado em enfermagem, integrado ao ensino médio, no campus Goiânia Oeste, localizado na cidade de Goiânia, local onde eu também resido. A pesquisa, como eu disse inicialmente, decorre do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, Prof-EPT, que é ofertado em rede nacional com 40 instituições associadas. No nosso caso, ele é ofertado na cidade de Anápolis, próximo a Goiânia. Como metodologia de pesquisa, trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória e foi realizada com os alunos matriculados no segundo semestre do ano passado, 2019. Os dados foram levantados através de 57 questionários aplicados para os alunos que constavam no campo de pesquisa, no momento em que essa pesquisa foi realizada, e a realização de 20 entrevistas com esses discentes. A perspectiva teórica se embasa em 3 eixos. O primeiro deles são os estudos sobre EJA no Brasil e no IFG, levantando como principais autores Miguel Arroio, que fez a abertura ontem, a brilhante abertura ontem do encontro, Madiana Castro, que vai tratar a respeito de toda a implantação do ProEJA, programa a partir do qual se deu a implantação desse curso no IFG, Paulo Freire e Haddad de Pierro, Vanilda Paiva e Jaqueline Ventura, trazendo toda a perspectiva de construção da história da EJA no Brasil e levantando a questão do perfil do aluno da EJA, que é conhecido por ser um aluno trabalhador que evadiu da escolarização básica e que retoma os estudos na perspectiva de ter um futuro melhor, uma profissionalização melhor, uma melhor qualidade de vida. O segundo eixo trata a respeito de educação e trabalho, a ligação entre esses 2 elementos, e traz como autores Saviane Antunes e Dermeval Saviane, Ricardo Antunes e Giovanni Alves, mostrando que a educação e o trabalho estão intrinsecamente ligados na medida em que uma educação mais tecnicista e simplista é destinado para as classes populares, destinando a trabalhos manuais e mais precarizados, e uma educação mais propedêutica e com mais qualidade, destinada às classes mais abastadas. Por último, o ensino médio integrado, é o último eixo, trazendo autores como Maria Ciavata e Marise Ramos, Gaudêncio Frigoto, Antônio Gramsci, Estivan Mesaros e Dante Moura. O ensino médio integrado se apresenta como uma perspectiva pedagógica alternativa, na medida em que busca valorizar a criticidade social na formação humana e também aliar a educação profissional, juntamente com a educação básica, na medida em que promove uma melhor ascensão social para os alunos. Como resultados, temos inicialmente o perfil socioeconômico dos alunos,
E, em primeiro lugar, se destaca a diversidade etária dos alunos. São alunos que são desde jovens até pessoas próximas à terceira idade, com idades variando a 19 a 55 anos, sendo 1/3 dos alunos, ou seja, 19 alunos dos 57, sendo jovens, ou seja, com até 29 anos de idade. Esse perfil é considerado jovem conforme o Estatuto da Juventude, que é a Lei 12.852 de 2013. E por ser um curso de enfermagem, um curso ligado ao cuidado, e o cuidado é entendido socialmente como uma função feminina, é um curso em que há uma predominância de mulheres. Dos 57 alunos, 52 são mulheres e 5 são homens. Como renda familiar, na renda familiar a gente verifica a predominância de famílias de baixa renda, sendo predominante as rendas de até um salário mínimo, com 42,1% dos alunos compondo essa faixa de renda familiar, e 36,84% dos alunos que têm renda familiar até 2 salários mínimos. Lembrando que muitas vezes esses alunos vêm de famílias bastante numerosas, então é realmente pouco dinheiro para prover o sustento de tantas pessoas. Como resultados no mundo do trabalho, nós investigamos a situação ocupacional dos alunos e verificamos que muitos deles se encontram em situação de desemprego, e os que estão trabalhando ocupam trabalhos manuais e precarizados, trabalhos informais, sem carteira assinada, ou trabalhos temporários, por exemplo, de empregadas domésticas, diaristas, motoristas de aplicativo e vendedoras sem carteira assinada. Muitos alunos, 23 alunos, não possuem trabalho fora do lar, apenas desenvolvem trabalhos domésticos, sendo elas todas mulheres, e alguns poucos também nem isso, mas a maioria desenvolve. Das 52 mulheres, 28 não contribuem para a renda familiar, então é bastante expressiva a quantidade de mulheres que dependem, sobretudo, dos seus cônjuges e de seus companheiros para a sua sobrevivência. E quando elas ingressam na EJA, elas estão justamente à procura de uma profissionalização e da conclusão da educação básica para poder superar, dentre outros elementos, essa dependência econômica de seus maridos. Dentre as principais causas para a desistência escolar, nós levantamos aqui as principais. Lembrando que os alunos no questionário poderiam apontar mais de uma causa, e que dos 57 alunos, uma aluna não desistiu. Ela concluiu o ensino médio e retoma para poder realizá-lo novamente, em virtude da importância da educação profissional oferecida pelo IFG através do curso técnico em enfermagem. E dentre essas causas, nós verificamos que os principais motivos são de ordem socioeconômica, expondo limitações como o trabalho ou a questão de infraestrutura pública, a falta de infraestrutura pública, melhor dizendo, para o acesso às escolas. E também as questões de gênero ligadas às mulheres, ou seja, funções que são atribuídas às mulheres, socialmente atribuídas às mulheres, que impedem o acesso delas às escolas. Então, os principais motivos são cuidado com os filhos, que aparece em 29 minutos, Camila. Ok, vou acelerar aqui, obrigada. Conflito com horários de trabalho, transporte ou dificuldade com o transporte à distância da escola, insegurança no caminho para a escola, cansaço devido ao trabalho, falta de apoio do cônjuge ou companheiro, necessidade de outros familiares e desinteresse pessoal, muitas vezes promovido por aprendizagens não significativas em anos anteriores escolares. Como principais dificuldades para a vivência atual na EJA, os alunos levantaram falta de tempo para estudar devido ao trabalho, dificuldades financeiras, insegurança no caminho para o IFG ou no retorno para casa, conflito de horário das aulas com o trabalho, dificuldade com o transporte, dificuldade em encontrar alguém para cuidar dos filhos durante as aulas e falta de apoio do cônjuge e companheiro. Por fim, levantamos a percepção sobre o ensino médio integrado no IFG. O IFG é visto como uma instituição de referência para a melhoria da trajetória profissional e valorização perante a sociedade. E perspectivas futuras.
Dos 57 alunos pesquisados, 54 pretendem trabalhar como técnicos. Destaco, por fim, a fala de uma aluna, o último item desse slide agora em apresentação. O Instituto abriu a minha mente e todo conhecimento é pouco. Eu fico querendo mais, porque eu acho que o campo, o horizonte, abre através do conhecimento, do estudo. Eu quero fazer outras coisas. Isso demonstra a importância da EJA na vida desses alunos, no sentido de emancipação, trazido por Paulo Freire, de maior autonomia, tanto profissional quanto pessoal, no ambiente familiar, e os alunos valorizam muito essa questão do crescimento do conhecimento e pretendem continuar estudando, seja através de cursos subsequentes ou através da entrada no ensino superior. Por fim, agradeço e deixo a reflexão de Paulo Freire. Ensinar exige apreensão da realidade, e daí a importância das nossas pesquisas, buscando conhecer a trajetória dos alunos na EJPT. Obrigada e boa tarde a todos. Olá, voltando então. Então, eu gostaria de agradecer todas as apresentações, foram excelentes, o pessoal está, inclusive, interagindo no chat. A apresentação da nossa colega Aline sobre as mulheres, o pessoal ficou muito curioso com a questão do podcast, pediram, inclusive, o endereço que eu já compartilhei aqui na transmissão. Também estão curiosos para ver a dissertação dela pronta, e eu vou pedir para a Aline depois estar colocando um pouquinho para nós sobre as histórias, para ela escolher uma das histórias que ela ouviu, as mulheres, e está trazendo alguns detalhes aqui para nós, porque a gente sempre acaba se identificando com alguns sujeitos da pesquisa. Então, a que mais tu acabou se identificando, eu vou pedir para te trazer brevemente aqui para nós, em 2 minutinhos depois, tá, Aline? Sobre a comunicação da Albertina, a gente teve bastante também interação no chat. Eu vou ler, inclusive, aqui uma colocação de um colega, só um minutinho que eu vou entrar no chat. O Sebastião coloca muito sobre a questão do próprio Lucchesi, que ele defende que é preciso avaliar e não meramente examinar. Avaliar é um ato de amor que envolve escuta e compreensão do outro. Na EJA, isso precisa ser norma, causa pétrea. Intelectualizar o conhecimento sem ouvir, de uma forma equilibrada, não faz parte, então, do contexto da EJA. Então, eu gostaria, então, que a nossa colega Albertina comentasse um pouquinho mais, então, como funciona a questão da avaliação nesse curso de vocês, Albertina. Agora, Grace? A nossa terceira colega foi a Camila. A Camila, sobre o curso técnico em enfermagem. Eu fiquei muito feliz ao ouvir a Camila, no final, comentar sobre a questão de continuidade de estudos de estudantes, né? Isso é fundamental. E a Camila, eu também gostaria que ela contasse um pouquinho mais de alguma história que ela tenha se identificado enquanto estudante de mestrado. Eu vou pedir para vocês serem bem sintéticas nas respostas, como a gente tem o tempo bem exíguo e a gente precisa estar saindo da plataforma para entrar o outro pessoal. Então, agradeço que cumpram esses 2 minutinhos. Chamamos, então, primeiro a nossa colega primeira a apresentar, que foi a Aline. Sim, é difícil escolher uma das histórias, né? Mas porque as 3 têm elementos muito significativos. Então, eu realmente convido todo mundo que está vendo a ouvir o podcast, porque eu acho que as estudantes falam por si, assim, e a gente consegue refletir muito sobre cada uma das histórias. Mas eu pensei na estudante S, que é a estudante mais velha, ela tem 58 anos. Quando eu convidei ela para participar da pesquisa, inicialmente eu achei que ela não iria aceitar, porque ela era uma pessoa muito reservada, muito tímida. E quando eu contei para ela o que seria, ela me olhou assim e falou, sim, eu quero. E ela falou com muita força, assim. E eu fiquei pensando, né, nossa, que recepção legal, assim. E ela me disse assim, eu quero porque eu só estou aqui porque eu tomei uma decisão muito importante na minha vida e eu gostaria que outras mulheres soubessem para que elas pudessem pensar também sobre suas vidas. E aí, futuramente, ouvindo a história dela, eu descobri que essa decisão que ela tomou foi por se divorciar de um casamento de muitos anos, um casamento muito abusivo, que deixou ela com uma autoestima muito machucada. E a partir do momento que ela conseguiu se divorciar, né, se liberar dessa relação,
ela conta que um outro mundo se abre, e o fato dela ter voltado a estudar foi um dos elementos muito importantes para que ela conseguisse reconstruir essa autoestima. Então, essa foi a primeira história que eu ouvi, ela foi muito tocante, né, nesse sentido, porque a gente sabe que muitas mulheres estão em relações abusivas, violentas, né, e que isso prejudica que elas consigam construir sua própria história. Então, acho que era isso. Albertina, por favor, então. Albertina, se puder comentar com mais um pouquinho com nós sobre a questão da avaliação, como vem sendo conduzido esse processo. 2 minutinhos, Albertina. Você me ouve? Ouve? A nossa avaliação ainda segue um modelo bem tradicional, né? Bem cartesiano, de provas, né? Não sei se é esse tipo de avaliação que o professor se refere, né? Ainda temos esse modelo, mas a gente tem o projeto integrador que tem avançado bastante, né? A gente consegue alguma elevação aí, né, nessa integração, mas ainda é muito pequena, ainda é muito reduzida, né? Essa melhoria, né, nos que tange a matemática, certo? Porque o nosso trabalho foi pautado no ensino da matemática. Então, a avaliação ainda é, Grace, muito voltada para a prova, né, para teste, ainda estamos no modelo. Estamos caminhando para mudá-lo, tá bom? Ótimo. Então, chamamos agora a nossa colega Camila. A Camila, como trabalhou sobre a questão... Travou a Albertina, né? Chamamos agora, então, a nossa colega Camila. Olá. Camila, então, conta um pouquinho mais para nós sobre algum sujeito, alguma mulher da tua pesquisa que tu te identificasse mais. Bom, o produto educacional desenvolvido nessa pesquisa que eu apresentei é um livro que vai ser feito em parceria com outros alunos do mestrado do Prof.EPT. E o capítulo que a mim compete, apresento a história de 3 alunas com as quais eu realizei entrevistas. E 2 histórias me chamam muito a atenção. A primeira delas é de uma moça com 35 anos, que ela é do interior do Maranhão e migra para o estado de Goiás para trabalhar como empregada doméstica. Ela tem um trabalho extremamente exaustivo, mas mesmo assim ela procura construir a sua escolarização. Ela aprendeu a ler somente por volta dos 12 anos, é uma alfabetização tardia, e ela tem muita dificuldade por conta do cansaço. Ela enfrenta 3 ônibus para poder, todo dia de manhã, às 6 da manhã, ir para trabalhar. No momento, ela não trabalha mais como empregada doméstica, trabalha como secretária num consultório médico. E, ao final do dia, de muito cansaço, ela ainda vai para a escola, ainda vai para o IFG, para o curso técnico de enfermagem, e ela demonstra que isso teve uma mudança muito grande na vida dela, que ela pretende fazer faculdade, que ela pretende fazer concurso público para ter uma estabilidade profissional. E a outra aluna que chama a minha atenção é uma aluna mãe de 3 filhos aos 29 anos, que está desempregada, vive fazendo bicos como diarista e salgadeira, e que ela enfrenta a questão da insegurança, porque ela mora numa cidade próxima à Goiânia, na região metropolitana, e ela tem que pegar 3 ônibus também para poder chegar em casa, e ela passa por uma região muito escura, sem iluminação, completamente sozinha, no retorno da aula à noite para casa, mas mesmo assim ela não desiste e faz propaganda do IFG sempre que possível, tentando agregar outros alunos para a EJA. Realmente são histórias muito motivantes. Então, pessoal, eu gostaria de parabenizar as apresentações que tivemos aqui nessa sala. Ontem, o nosso querido conferencista de abertura foi o Miguel Arroio. E o Miguel Arroio, uma das temáticas principais dele é a questão da trajetória dos estudantes, né? Então, quem conseguiu ouvir, certamente conseguiu tirar muita coisa de interessante. Quem não conseguiu, depois ficará gravado no YouTube, no canal do IFAL. Podem utilizar, inclusive, nas pesquisas de vocês como sugestão, né?
E gostaria de parabenizar, a gente está aprendendo aqui nessa nova tecnologia, a primeira vez que a gente está fazendo um evento de grande porte, utilizando uma plataforma, são mais de 1.400 inscritos. Então, se a gente fez alguma coisa um pouquinho errada, é porque a gente também está aprendendo. Então, a gente pede desculpa para vocês, agradece a participação de todos. Estamos sentindo falta do calor humano, mas, ao mesmo tempo, estamos felizes em poder estar realizando esse evento. E eu também fiz minha pesquisa sobre trajetórias de estudantes, e eu aprendi com um estudante uma frase que eu sempre utilizo para a vida, que é a questão do mais difícil é o primeiro passo, né? Então, para nós, o mais difícil foi esse primeiro passo nessa própria conferência, né? Depois que a gente começa, as coisas vão acontecendo. Então, eu digo para vocês, sigam estudando, continuem pesquisando, e continuem olhando para o sujeito. Foi um prazer imenso ter vocês aqui nessa tarde hoje. Vocês estão convidados a seguir assistindo todas as atividades do evento. Uma boa tarde a todas e a todos, e até a próxima.